Olha, o cenário eleitoral de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos, mas ainda tem uma lacuna importante no chamado campo de centro. De um lado, o presidente Lula segue como principal referência da esquerda. Do outro, a direita ligada ao bolsonarismo mantém um apoio ao sobrenome Conflávio. Nesse contexto, os partidos tradicionais tentam recuperar espaço após anos de perda de protagonismo. E é justamente aí que o PSDB tenta voltar ao jogo. E é nesse cenário que o nome de Aécio Neves volta a ganhar força dentro do partido. O ex-governador de Minas e presidente da sigla passou a ser defendido por setores do PSDB como uma possível alternativa para recolocar o partido no centro do debate nacional. E claro, para falarmos sobre o assunto, convidamos o deputado e presidente do PSDB, Aécio Neves, a quem eu já agradeço pela gentileza. Muito obrigada, presidente. Obrigada pela gentileza de falar conosco aqui nessa manhã. Eu que agradeço, um prazer enorme estar mais uma vez com vocês do Metrópole, sempre às ordens. Presidente, falando sobre o partido, o PSDB passou anos dizendo que era alternativa ao Partido dos Trabalhadores, né? Hoje, precisava primeiro provar que ainda existe. E eu queria fazer uma pergunta muito simples. O senhor acredita que alguma coisa deu errado neste caminhar ao longo dos anos no PSDB? Se tivesse que dizer que algo deu errado, alguma única coisa, o senhor teria uma única coisa para dizer para a gente? Olha, eu tenho que começar dizendo que o PSDB nasceu não para combater o PT, o PSDB nasceu com um projeto de país, né? Era um partido que nasceu na Constituinte, né? A partir de lideranças, né, renomadas como Mário Covas, Fernando Henrique, José Serra, Franco Montoro, onde José Rich e tantos outros. Nós defendíamos, por exemplo, o parlamentarismo, uma política fiscal equilibrada e eficiente, né? E a coragem para fazer reformas, por exemplo, como as privatizações das telecomunicações. Nós nascemos com um projeto de país. E, obviamente, naturalmente, isso nos levou a uma oposição ao PT que praticava e defendia, né, muitas vezes o oposto daquilo em que nós acreditávamos. Nós não deixamos de combater o PT, porque é um combate conceitual, né? O PSDB é a oposição ao PT muito antes do bolsonarismo existir como uma corrente, vamos dizer, política nacional, ou do próprio Bolsonaro se transformar numa liderança política nacional. Nós tivemos momentos extraordinários, né? Hoje, em qualquer parte do Brasil por onde se anda, não há um lugar onde não se reconheça que as conquistas mais transformadoras da história do Brasil vieram com o PSDB e não com o PT. Eu posso falar do Plano Real, da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, dessas privatizações, dos genéricos, né? Enfim, transformações extraordinárias na vida dos brasileiros, inclusive com o início dos programas de transferência de renda que se transformaram depois no Bolsa Família. Mas tivemos percalços pelo caminho e, num determinado momento, em que houve uma criminalização generalizada da política, da qual eu próprio fui vítima e outras figuras do PSDB, nasce o discurso da negação da política. Aí surge a figura do Bolsonaro, que, obviamente, caminha para o outro extremo, o que atende, na minha modestíssima avaliação, aos interesses do próprio PT. O PT prefere perder ou disputar a eleição com Bolsonaro do que conosco, porque o nosso projeto não é de divisão do país, o nosso projeto é inclusivo, é de conexão com a sociedade, é de transformação real na vida das pessoas. Portanto, enquanto essa polarização prevalecer, a radicalização, os dois polos vão se alimentando e o Brasil vai deixando de seguir a sua trajetória de crescimento, de desenvolvimento econômico e social. Eu sempre acreditei que o PSDB tem um espaço ainda na política brasileira. E é esse, do centro, do equilíbrio, da moderação. E, portanto, nós estamos insistindo em dizer que o Brasil não se resume à soma de Lula e Bolsonaro. O Brasil é muito maior do que os dois juntos. E também temos dito que existe vida inteligente entre os extremos. E o PSDB, que pagou um preço caro por não ter se subordinado nem ao governo Bolsonaro, fomos o único partido do Brasil que seguiu essa trajetória, e tampouco ao governo Lula, nós estamos aí querendo ainda discutir alternativas para o Brasil. Eu, presidente, cresci com o PSDB sendo o maior partido de centro-direita do país e com grandes nomes da política nacional. Então, a gente cresceu vendo o PSDB
enorme no nosso país com políticos gigantes. Acabei de mostrar aqui para quem estava nos assistindo a pesquisa Real Time Big Data, que aponta uma terceira via crescendo na intenção de votos da população, isso no segundo turno. Vejo essa possibilidade, estávamos analisando aqui essa possibilidade de crescimento e de vontade da população de querer uma terceira via agora nessas eleições de 2026. Isso, junto com a vontade de fazer o PSDB crescer de novo, ser grande de novo, traz o senhor como candidato à presidência da República em 2026? Olha, eu quero dizer primeiro que eu acordei hoje vendo, muito cedo, já vendo essa pesquisa. Primeiro, eu me surpreendi de ver meu nome colocado na pesquisa onde estão candidatos à presidência da República. Eu não sou candidato à presidência da República, não faço uma agenda de candidato à presidência da República, não me coloco como candidato à presidência da República. Talvez seja, né, talvez não, dentre os candidatos colocados, eu e o meu partido não definimos ainda o caminho que vamos percorrer nessas eleições. Mas combater o que está acontecendo com o Brasil, e é preciso que isso seja dito de forma clara, reiteradas vezes. O governo Lula 3, ele está ficando a cara do Dilma 1, e olha que eu acompanhei de perto. Dilma 1 nos deixou com déficit de 3,5% do PIB, e nós não vamos nos lembrar, né? Foi o pior período da história contemporânea do Brasil, 3 anos consecutivos de recessão. Portanto, enquanto o mundo, pós-governo Dilma, nos 2 anos seguintes, cresceu 6%, o Brasil decresceu 6,7%. 13 milhões de desempregados, né? O caos foi tamanho que ela sequer consegue permanecer no poder. Nós tínhamos, naquela época, uma dívida pública em torno de 62%. Hoje, com essas bondades, entre aspas, que acabam sendo uma maldade para o conjunto da sociedade, perpetradas, lançadas e agora conduzidas pelo governo Lula, eu vi recentemente uma análise da instituição fiscal do independente do Senado, que nós vamos chegar também agora a um déficit de 3,4% do PIB, próximo àquele, ou praticamente igual àquele do governo Dilma, só que com uma dívida bruta de 84% do PIB. Então, é uma conta que não fecha. Eu vi um documento nesse final de semana da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que faz as contas, essas bondades eleitoreiras do presidente Lula, e não estou aqui para discutir o mérito de cada uma delas, mas o momento e a forma como elas são lançadas, com caráter eminentemente eleitoral, já ultrapassarão um rombo de um custo para a sociedade de 200 bilhões de reais. E o impacto será de, pelo menos, nos próximos 12 ou 18, entre 12 a 18 meses, segundo esse estudo da Federação das Indústrias de Minas Gerais, impacto de mais 0,5% na inflação. Vejam que loucura, vejam que irresponsabilidade. Nós deixamos de ter, na verdade, um presidente da República para termos um candidato à presidência da República exercendo a presidência da República. Eu alertava, falo isso até com uma certa indignação, porque em 2014 eu dizia exatamente isso: vão quebrar o Brasil. O custo do PT para se reeleger ou para se manter no poder é inconsequente, né? É aquela velha máxima: o PT, sempre que tem que escolher entre o PT e o Brasil, fica com o PT. E o Lula, infelizmente, com toda a sua biografia, com a sua longa história, né, que certamente será registrada no futuro, comete a irresponsabilidade de fazer de novo um vale-tudo. Lembra daquele vamos fazer o diabo para vencer as eleições, e eles fizeram em 14? O presidente Lula, infelizmente, está fazendo, e o custo para o conjunto da sociedade brasileira será, infelizmente, enorme, principalmente para os que menos têm. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ficou sem entender e quer saber: o senhor vai vir como candidato, ou ao menos pré-candidato à presidência da República, ou não? Olha, eu não tenho como dar essa resposta. Eu recebi com muita, vamos dizer, honra e alegria manifestações de figuras da política nacional, como Roberto Freire, Ciro Gomes, Tasso Gereissati, né, o Cidadania, através do presidente Alex Manente, todos os diretórios do PSDB pelo Brasil, me estimulando a me colocar nessa disputa. Mas eu não sou um aventureiro, né? Eu disputei a presidência da República. Eu sei o que é isso, né? Eu, infelizmente, ainda vejo essa bolha muito fechada. Mas política é sempre, como dizia o velho Tancredo, a arte de administrar o tempo, não é? Eu estou aguardando, estou conversando, tenho debatido
aconteceu algo muito positivo nessas últimas semanas. Pessoas que nos ajudaram, economistas, inclusive, que nos ajudaram na construção do nosso plano de governo, do nosso projeto transformador de país em 2014, estão se reunindo, estão me ajudando a discutir quais são as medidas essenciais para o Brasil para os próximos meses. E vou dizer também, sem falsa modéstia alguma, foi em 2014 que o Brasil, numa encruzilhada, optou pelo caminho equivocado, daquela nova matriz econômica, né, conduzida pelo ministro Guido Mantega, esse mesmo aí que ganhava R$ 1 milhão por mês para levar o Vorcário à presença do presidente da República, enquanto nós tínhamos do outro lado uma construção feita pelos pais do Plano Real transformadora. Seria o governo da meritocracia, o governo onde os melhores estariam ocupando os postos, um governo corajoso para fazer as reformas. E nós optamos por quê? Por essa, repito, nova e malfadada matriz econômica que nos trouxe, infelizmente, a prejuízos que até hoje nós estamos ainda tentando pagar. Eu vou aguardar um pouco mais, eu não vou deixar de responder a sua pergunta. Nós temos aí algumas semanas pela frente, mas uma eventual candidatura do PSDB ou minha própria só ocorrerá quando ela não for uma aventura, ela for apenas um risco, como é inerente àqueles que fazem a política. E quando eu perceber que ela contribui para qualificar esse debate hoje tão raso, tão empobrecido, tão radicalizado, que tanto mal vem fazendo ao país. E eu concluo essa minha resposta, se eu tiver mais um minuto, para dizer o seguinte: não importa qual desses dois candidatos que estão à frente hoje das pesquisas que vença. Tá? Não vou aqui nem externar o que eu acho melhor, porque eu acho duas alternativas muito ruins. Mas um fato concreto, que eu tenho certeza com o qual todos temos que conviver, é que qualquer um que vença, o país dividido ao meio. Isso significa dificuldades quase que intransponíveis para fazermos o que precisa ser feito, com diálogo, com respeito, com construção política. Se nós continuarmos até outubro com com esse quadro eleitoral que está aí, nós acabamos de ver uma análise das pesquisas, com as bolhas consolidadas e a opção entre o Lula, o que ele representa e o que o bolsonarismo representa, teremos pelos próximos anos, ou quem sabe décadas, um país partido ao meio. Presidente, o Flávio Bolsonaro perdeu um percentual importante de eleitores nas últimas pesquisas de intenção de voto. Entre esse percentual está aí os jovens. Se o senhor fosse hoje um eleitor de 25 anos, quais seriam os motivos para o senhor votar no PSDB em 2026? O compromisso com o futuro. Se eu, com 25 anos, observo o quadro eleitoral com menos emoção e um pouco mais de racionalidade, eu tenho que olhar a consequência de cada uma das alternativas. O Brasil não merece ter mais um mandato de governo do PT. Já deu, chega. Né? Hoje nós temos um governo que se resume em, de um lado, ampliação dos programas sociais, sem porta de saída para eles, e do outro, para compensar isso, aumento da carga tributária. É continuar andando em falso, é continuar andando de lado. E, do outro lado, pelo menos para mim até hoje, uma incógnita. Né? Eu ainda não conheço, quero até dar tempo para que o candidato Flávio apresente as suas ideias. Eu não tenho noção do que ele pensa sobre saúde pública, do que ele pensa sobre privatizações, do que ele pensa efetivamente sobre gestão fiscal austera, porque o final do governo Bolsonaro também foi um final de muita gastança. Né? É difícil você emocionar as pessoas pelo centro, né? Sempre o radicalismo, o ataque, é aquele que sensibiliza mais, que dá mais engajamento. Mas eu prefiro continuar nesse caminho da razão, radicalizando no centro e dizendo, olha, o Brasil pode ter um projeto de desenvolvimento econômico e social que dialogue, inclusive, com o que o Bolsonaro representa, que dialogue com o que a esquerda hoje postula, mas que olhe para frente, onde o interesse do Brasil seja maior do que a manutenção de um partido no poder, no caso do PT, ou de um grupo político ou familiar também no poder. Então, eu continuo a oposição ao PT. Eu acho que o Brasil não merece ter mais o governo do PT. E espero que surjam ideias, porque se elas surgirem mais ao centro, o PSDB pode estar engajado nelas também, porque a nossa candidatura, ou a eventual candidatura própria, não é uma obsessão, não é uma pré-condição.
mas nós vamos estar prontos para qualificar esse debate, como eu tenho buscado. Perdemos o contato com o deputado? Bom, nós perdemos o contato com o deputado e presidente do PSDB, Aécio Neves. Eu ia perguntar para ele agora sobre o contexto de Minas Gerais, do estado dele, sobre o contexto da centro-direita em Minas Gerais. Se a gente conseguir retomar o contato, eu retomo esse contexto, essa pergunta a ele. Mas ele falou aí que, por enquanto, não será candidato ou pré-candidato à presidência da República, mas que está, sim, pensando nessa possibilidade. Ainda não excluiu essa possibilidade aí dos pensamentos dele, que pode sim vir a pensar nessa possibilidade, mas vai pensar quando isso não for uma aventura. Falou também sobre as escolhas da direita, da centro-direita nesse momento, sobre o crescimento do PSDB e da vontade de trazer o PSDB de novo para o rumo das negociações políticas do Brasil. Deixa eu conversar então com o Felipe um pouquinho sobre essa entrevista, sobre a fala do Aécio. Tá aí, Felipe, o Aécio ainda não se posicionou sobre essa pré-candidatura à presidência da República, já deixou claro aí a dificuldade, já foi candidato lá em 14, já sabe a dificuldade de uma disputa tão grande como essa à presidência da República, não descartou e diz que só entra no jogo quando souber que isso não é uma aventura. E disse também que tanto Jair Bolsonaro quanto Lula não são bons candidatos para o nosso país. Eu já ia perguntar para ele quem seria o bom candidato se ele não vier a candidata ou pré-candidata à presidência da República. Quem será que ele ia falar, hein, Felipe? Acho que ia falar ninguém, viu? Conhecendo o Aécio Neves, conhecendo a trajetória dele, ia falar que ninguém, né? Mas um ponto que é importante dessa entrevista, nele, que você conduziu de forma brilhante para variar, é que ele falou um ponto que eu acho que é unanimidade para todo mundo, né? A polarização, infelizmente, entre o PT, o PL, entre Bolsonaro e o Lula, não deixa nenhuma outra força emergir, né? Então, qualquer outro político que saia candidato à presidência da República tem grande chance de perder. E ele sabe disso, né? Ele sabe que não tem espaço para outro candidato da centro-direita, centro-esquerda, disputar as eleições, porque, infelizmente, o Brasil está polarizado, né? Então, deve ficar realmente entre o Lula e o Flávio Bolsonaro as eleições, né? Apesar da gente sempre querer, né, que tenha alguma surpresa, dificilmente teremos alguma surpresa nesse sentido, né? E outro ponto que eu achei interessantíssimo nessa entrevista dele, né, é que ele não se colocou como candidato, né? E ele falou que quer buscar a relevância do PSDB. Mas é bom lembrar que o PSDB perdeu a relevância muito por conta das pessoas que estão no PSDB até hoje, né? É bom lembrar que o PSDB era um partido que discutia o Brasil, discutia projetos de país, né? Não tinha só centro-direita, não. Ele está falando de centro-direita agora, porque, de fato, né, ele se vê como centro-direita, mas o PSDB era um partido de centro, né? Tinha pessoas de centro-esquerda, como Serra, tinha pessoas de centro-direita, centro, como Alckmin, apesar das pessoas falarem que o Alckmin hoje em dia é muito mais de esquerda do que de centro-direita, mas o PSDB era um partido plural, né, que tinha realmente várias vertentes internas no partido político, no PSDB, né? E ele perdeu a relevância do PSDB depois que ele esqueceu e deixou de discutir o Brasil, esqueceu de discutir o desenvolvimento do Brasil, né? Quando você pega, por exemplo, o Frederico Cardoso, né, foi um presidente que teve reformas importantes no Brasil, e isso se perdeu, né? Quer você goste ou não do Frederico Cardoso, a agência reguladora surgiu no PSDB, surgiu o governo Frederico Cardoso, Plano Real, surgiu com o governo Frederico Cardoso, reforma administrativa, a primeira que teve, surgiu com o Frederico Cardoso, a reeleição, a reforma constitucional, que algumas pessoas falam que é um problema no Brasil, surgiu com Fernando Henrique Cardoso e com o PSDB. Então o PSDB tinha, naquele momento, a vocação de discutir o Brasil e fazer frente ao PT. Depois se perdeu. Aí, nele, tem um ponto também que é importante destacar. A primeira pessoa, né, que começou a colocar em xeque as urnas eletrônicas e a pedir auditoria nas urnas eletrônicas foi o próprio Aécio Neves, né? Então, Aécio Neves, em 2014, quando perdeu as eleições por pouco para Dilma Rousseff, ele iniciou esse processo de falar mal do sistema eleitoral do Brasil e das urnas eletrônicas, que depois ganhou mais força com o Bolsonaro, né? Então, ou seja, o PSDB, né, está nesse momento ruim, né, infelizmente, porque deixou de discutir o Brasil e começou a abraçar em questões pequenas e menores da política. É o que é uma pena, né? Eu estava dizendo aqui para o presidente, era um partido gigante, era o maior aí de centro-direita e de direita mesmo, né?
como a gente falava dos tucanos aí nos últimos 30 anos, os maiores da direita, como o professor Fernando Henrique Cardoso, que é unânime, eu acho que é difícil alguém discordar dos grandes projetos que foram criados no governo FHC. Estão me dizendo que o Aécio está entrando de novo? Ainda não? Bom, se ele entrar, me avisem, por favor. Mas é isso, são grandes projetos criados realmente no governo dos tucanos ao longo dos últimos anos. E o Felipe pontuou muito bem que ao longo do tempo as coisas foram se desmontando, né? Houve a queda do debate, houve a queda mesmo da discussão e do debate, e aí outras personagens, outras personalidades foram entrando e criando debate. Deixa eu colocar então o presidente aqui no nosso debate. Estamos falando aqui sobre o PSDB nos últimos anos, presidente. E aí a gente estava discutindo aqui se o senhor teria um nome dentre esses que estão aqui na centro-direita hoje, Caiado, Zema, algum desses representaria a centro-direita que não fosse o senhor como pré-candidato hoje? Neila, Felipe, obrigado por terem me trazido de volta aqui. Já estava com saudade. Acabei não ouvindo os comentários do Felipe, lamento. Vou ouvir depois, viu, Felipe? E, enfim, não tem nem como fazer observações sobre ele. Mas o que eu percebo hoje? Vou ser mais uma vez aqui muito franco. Estou numa fase da vida que você não precisa falar pensando em pesquisas eleitorais ou agir pensando nelas. O que eu estou percebendo é que nós podemos estar caminhando novamente, e essa análise eu escutei, acho que foi feita pelo Maurício um pouquinho antes de eu entrar. Nós temos uma parcela importante da população brasileira que vota realmente pela exclusão, né? Eu estou abstraindo aí o lulopetismo, os filiados, os convictos, né, que defendem essa corrente de política, ou sei lá, mais política do que de pensamento, né? Estou tirando também os bolsonaristas convictos que existem, são um percentual irrelevante, mas tem esse meio móvel. Se meio em 2018, nós temos isso muito assim, claro em pesquisas, esse eleitorado que votou no PSDB historicamente, em 2006, em 2010, em 2014, nós aferimos isso em pesquisas, ele vai ser quase na totalidade, em torno de 80% para o Bolsonaro, que era o anti-PT, né, naquela campanha de 18. Depois daquela questão da pandemia, dos equívocos gravíssimos do governo, a maioria desse eleitorado de centro ainda continua no bolsonarismo, mas uma maioria reduzida. E esses 20% que retornam ao lulopetismo dão a vitória ao Lula por uma pequena margem. O que eu percebo, se continuarmos com candidaturas que se esforçam em falar mais para os extremos, e eu vejo que as candidaturas colocadas hoje, tanto do governador Caiado quanto do governador Zema, que eu respeito, elas não estão, pelo menos nesse momento, com essa preocupação de falar ao centro. E eu tendo a achar que uma parcela do centro se somará novamente ao eleitorado do PT e poderá dar a vitória novamente ao presidente Lula. Eu não teria a menor dificuldade em estimular, em apoiar, em tentar convencer o PSDB a apoiar uma candidatura que converse com o centro, que tem uma agenda diferente da agenda radical do bolsonarismo, sobretudo no que diz respeito à democracia, enfim, à responsabilidade fiscal, a um não alinhamento ideológico na nossa política externa. Então, eu não estou vendo nesses nomes colocados, salve melhor juízo, nenhum desses candidatos falando ao centro. Eles hoje se apresentam muito mais como um subproduto do bolsonarismo, até para não perder o eventual apoio dele numa saída do jogo do Flávio Bolsonaro, mas talvez elas hoje, ao final, nos levem a reeditar esse mesmo cenário. Duas candidaturas polarizadas que chegam forte lá na frente, mas esse centro móvel pode tender novamente, de forma majoritária, a dar a vitória ao PT. É o que eu temo. Bom, antes da gente continuar, deixa eu chamar o intervalo comercial para quem nos acompanha nos canais da LG Channels, da Fast TV, mas a gente continua normalmente aqui para quem nos acompanha no YouTube. Vou aproveitar que o Felipe está aqui conosco, o presidente Aécio, vou pedir para que o Felipe faça uma pergunta para o senhor também. Obrigado, Felipe. Bom dia. Prazer é nosso. Aécio, em 2014 teve uma eleição muito acirrada com a Dilma, né, e perdeu por um percentual muito pequeno. E você foi o primeiro político, né, que eu lembre, né, a bater de frente com a urna eletrônica, pedir auditoria naquele momento das urnas eletrônicas, e isso ecoou, de certa forma,
no bolsonarismo. Você se arrepende da sua atitude naquele momento ou não? As democracias, elas seguem uma liturgia, né? Quando alguém é derrotado e assume a derrota, está consagrado ali, finalizado o processo eleitoral. Foi o que eu fiz 15 minutos após o processo eleitoral ser concluído, cumprimentei a presidente da República. O que ocorreu um tempo depois, em razão de inúmeras, enfim, problemas que haviam havido em todo o país, nós estávamos ainda num processo anterior à das urnas eletrônicas, foi a decisão de fazermos uma auditoria junto com o TSE, apenas para ajudar a compreensão de se havia alguma vulnerabilidade nas urnas. Foi, na verdade, compreendido por nós, na época, como uma contribuição a um processo que começou comigo. Fui eu, presidente da Câmara, junto com o ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal, que introduzimos o processo de urnas eletrônicas. Jamais alguém ouviu da minha boca uma palavra de contestação ao resultado eleitoral. Agora nós temos um processo, temos que ser corajosos para dizer isso, que precisa de aprimoramento. Ou será que o Brasil é o único processo eleitoral do mundo que não pode ser aprimorado, não pode ter uma segurança maior para a população? Portanto, isso nada tem a ver com contestação de resultado eleitoral. Eu perdi nas eleições porque me faltaram votos. Lamento por mim, pelo projeto que eu tinha construído para o Brasil, mas lamento pelo Brasil, porque de lá para cá é isso que nós estamos vivendo. Impeachment de Dilma, um hiato ali de racionalidade de 2 anos do governo Temer e essa radicalização que tomou conta da política brasileira, em que a última questão, a última prioridade é realmente o que o Brasil precisa viver, as transformações que precisam ocorrer. Que Deus nos proteja daquilo que está aí à nossa frente. Hein, deputada, hein, presidente, tem possibilidade ainda de candidatar-se aí esse ano, e a gente espera aí os próximos passos do senhor, se vai vir mesmo como pré-candidato ou não, independentemente, a gente segue acompanhando o seu trabalho à frente da sigla, à frente do PSDB nessas eleições de 2026. Obrigado, Neira, obrigado, Felipe. O PSDB vai voltar forte e o PSDB é essencial para o Brasil. O Brasil precisa de racionalidade e nesse oceano de pragmatismo que tomou conta dos partidos políticos, o PSDB ainda é uma ilha programática e, portanto, essencial ao Brasil. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Até a próxima.